Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão assistir essa aula gravada de História da Arte, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da arte cubista, né? Na sequência aí das aulas nossas aí, passamos na aula passada, né, anterior, o expressionismo e agora a arte cubista que aparece no comecinho do século XX aí. Galera, vamos definir rapidamente, né? Por que o cubismo aparece? O século XX é um século de mudanças muito abruptas. A história da humanidade avança numa velocidade fora de série. O início do século XX é marcado, por exemplo, pela Primeira Guerra Mundial, 10 anos depois por uma crise que derrubou a economia do mundo, que foi a crise de 1929 nos Estados Unidos. A mecanização, a industrialização, a modernização tecnológica que envolveu a guerra, o crescimento capitalista, a crise americana e tudo que vem naquele contexto ali, serviram como local para o nascimento de um novo movimento artístico que foi o cubismo, né? As transformações que o mundo vai viver, não só em função da economia, mas em função também da política, como a ascensão nazista, a ascensão fascista, a própria Revolução Russa, né? A ascensão comunista na Rússia, né? Elas mudam rapidamente características do mundo e a arte, a cultura vai acompanhar essa mudança rápida que acontece ali. Isso vai inspirar experimentos na pintura, na escultura, na arquitetura, né? O mundo mudou, o mundo está no movimento, né, incessante, em que ele não para de mudar o tempo inteiro. Nesse ambiente nasce o cubismo. A gente considera que o cubismo nasce a partir da arte de Paul Cézanne. O Cézanne, como vocês lembram, né? Paul Cézanne ele foi um pós-impressionista, inicialmente, passou uma fase pequena pelo expressionismo e criou a ideia, né, do movimento cubista. O Cézanne valorizava o Cézanne valorizava o peso do objeto na hora dele pintar e retratar o objeto. E aí ele começa a trazer a ideia de que a pintura, principalmente a pintura, deveria trazer a natureza de forma geométrica, né, utilizando formas cônicas, esféricas, cilíndricas para representar a natureza. Essa regra que o Cézanne começou a estabelecer chegou, né, e se fortaleceu muito grandemente, né, com Picasso e com Braque, que foram dois grandes pintores cubistas, né, e que a ideia de você agora sobrepor numa pintura, sobrepor numa obra de arte, ângulos, elementos geométricos, elementos de cubos, cilindros, e transformar, né, ou desconstruir a natureza e reconstruí-la geometricamente, era o mote da pintura dentro do conceito do cubismo. Então, aquilo que Cézanne começou levemente, iniciando na sua obra ali, foi abraçada por Pablo Picasso, por Francis Bacon, né, e se transformou, né, num movimento artístico dos mais importantes da arte moderna do século XX, né? Lembrando que olhar para o mundo de uma maneira natural, nesse mundo de mudança rápida, olhar para o mundo de uma maneira natural, nesse mundo que viverá as guerras, as revoluções do início do século XX, as crises, né? Não era olhar para o mundo com um olhar normal, né? Essa desconstrução do mundo, essa reconstrução com ângulos, linhas retas, formas geométricas, é uma nova visão, é uma nova lógica de se enxergar o mundo naquele momento ali. Bom, o cubismo viveu 3 fases interessantes. A primeira, o cubismo do Cézanne, que é o cubismo que nós chamamos cezanniano, em que você vai decompor o objeto e vai trazer ele numa visão geométrica, né? Dando na pintura a sensação que esse objeto tem volume, tem peso, né? Ocupa o espaço, né? E utilizando-se sempre, na pintura cezanniana, né? Com fundos, né? De cores abstratas e tem sempre os tons de cinza na obra de arte. Isso vai ser incorporado depois pelo Picasso também, mas é comum você ver, né, a abstração nas pinturas e a cor cinza, né, predominante nos fundos pintados ali. A segunda etapa do cubismo é o cubismo analítico, né? Você vai decompor mais minuciosamente os objetos, quebrar em várias faces, em vários pedaços, né? E vai recompô-los usando poucas cores.
né? O caso do Picasso, ele usou muito, né, os tons de cinza, os tons de marrom, né? Uma obra que tem muito essa característica é a Guernica de Picasso, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Outras fases de Picasso, ele usou mais o cinza, mais o azul, que eu vou também mostrar para vocês. E numa fase também interessante, ele usou os tons de rosa, que é a obra Senhoritas de Avignon, que vocês estão vendo aí, representa, né, essa fase em que o rosa predominou nas pinturas de Picasso, ou seja, poucas cores, mas muito fortes e com uma geometria, com ângulos, com linhas retas muito predominantes ali, né? Bom, a última fase é o cubismo chamado de sintético, né? Onde você vai decompor a obra criando a figura e o fundo dela, né, como objetos simples criados ali de forma geométrica, né? E que nessa fase do cubismo sintético, que é a última fase cubista, você vê dentro dela a fase também conhecida como fase da colagem, em que você poderia, além de pintar, fazer colagem de objetos sobre a tela, sobre o quadro. Então, a composição não é apenas pintada, ela pode ser também construída, né, a partir do conceito geométrico, com uma colagem real em cima do quadro. Então, nós podemos falar que a obra cubista teve o cubismo cesariano, inicialmente, o analítico, intermediário, o sintético e a colagem, né? Falar de um cubismo geométrico é uma redundância, porque toda obra cubista é geométrica. Um pouco mais, um pouco menos, mas sim adotando a geometria. O quadro mais famoso para nós sobre arte cubista é esse, a Guernica, que na verdade não é um quadro, é um painel, né, de 3,5 metros por 7,82 metros, em que o Picasso, né, ele pinta, ele como pintor espanhol, ele retrata, na verdade, o momento do bombardeio nazista, onde Hitler vai bombardear uma cidade espanhola chamada de Guernica, que é o nome homônimo ao quadro aí. E essa cidade espanhola, que tinha uma população lutando contra o fascismo na Espanha, lutando contra o general Franco, que era o líder fascista espanhol, essa população com democratas, com socialistas, com anarquistas ali, vê a cidade bombardeada por Hitler, que apoiava o general Franco, que era o ditador espanhol, e onde o Hitler experimentou as armas que ele iria usar na Segunda Guerra Mundial. Então, nós chamamos aí esse período da pintura da Guernica, do período da Guerra Civil Espanhola, onde os fascistas espanhóis enfrentaram os comunistas e democratas na Espanha. O Hitler, apoiando o fascismo, bombardeia a cidade e o Picasso retrata o pós-bombardeio ali. A ideia do quadro, na verdade, né, a ideia do painel, é que você observe, né, as formas geométricas, observe a colocação de uma imagem sobreposta à outra, né? E o interessante é que esse quadro dá uma ideia de volume. É como se as imagens saltassem do quadro, né? E nós temos dele aí, né, as imagens, tem a mulher, né, com a criança morta nos braços. Você tem o desespero, você tem o cavalo andaluz, você tem o touro, né, que é um símbolo espanhol. Então nós temos aí várias simbologias no quadro, né? E o Picasso representou bem o desespero, a violência gerada por esse ataque, né, à cidade de Guernica, por essa luta na Guerra Civil Espanhola, né? O Picasso não só se aventurou na pintura, ele se aventurou em outras artes, na escultura, por exemplo, né, que ele fez colagens e montagens, né, cúbicas ou cubistas na escultura, se aventurou também no cinema, né, a fazer filmes que tinham características muito ligadas ao período, né? Ele foi um mestre dentro da arte cubista, dentro desse momento cubista ali. Nasce dentro do cubismo um movimento chamado de abstracionismo, né? O termo abstração ou abstrair significa o quê? Você tirar da realidade algo que representa essa realidade sem necessariamente mostrar ela, ou seja, a palavra abstração significa tirar, buscar, né? Encontrar na realidade uma forma que represente aquilo ali. Essa característica forte do abstracionismo, né, é muito interessante porque ele é cheio de imagens, cheio de cores, cheio de linhas, né, que para quem olha no primeiro momento parecem não significar nada,
mas que foram observadas pelo artista, e a partir do que ele viu de real, ele abstraiu, ele tirou aquele símbolo, aquela imagem, aquele desenho, que representa uma realidade, mas que, na verdade, não demonstra o que essa realidade é, como é que ela se considera, como se ela se conclui ali naquele momento, né? E nós vivemos, dentro do cubismo, aí, duas formas de abstracionismo, né? O abstracionismo informal, onde o artista coloca emoção, sentimento, né, nas figuras que ele desenha, e o abstracionismo geométrico, né, em que o artista se preocupa em apenas colocar símbolos geométricos num quadro e que aparentemente não tem o sentido, né, para quem vê claramente ali. Um abstracionista famoso foi o Kandinsky, né, um dos grandes abstracionistas, né, dentro do movimento cubista. Esse quadro que vocês estão vendo ao lado, que é uma abstração cheia de cores e formas e que parece não ter um significado claro para vocês, foi dado o nome para o Kandinsky de A Batalha. Então, esse quadro representa a batalha, né? Você tem que observar que o artista está tirando elementos geométricos muito sem sentido, colorindo fortemente ele, criando aquilo que nós chamamos de abstracionismo geométrico ali, certo? Nasce, nesse período também, dentro do movimento que nós chamamos de arte fantástica, né? Que não é ainda o futurismo, né? Não é tão forte quanto o abstracionismo, né? E o movimento Zaun, que foi um movimento criado naquele período entre os artistas que queriam essa modernização da arte ali. O pintor do fantástico, ele prefere pintar o que ele imagina, o que ele tem no interior dele, do que o mundo que ele está enxergando na realidade. Então, é uma fuga dos pintores ao pintar o seu sentimento, a sua emoção, a sua crença, as suas visões interiores do mundo, que na verdade é o mundo que ele está enxergando e vendo naquele período ali, né? Nessa concepção, né, a gente pode falar que o fantástico, né, ele pode estar se aproximando muito daquela história do romantismo, onde os artistas não se preocupavam em pintar a realidade, mas pintar o sentimento que eles tinham com relação ao mundo. Esse movimento ganha, né, cores, esse movimento ganha forma geométrica, esse movimento ganha, né, as influências, né, do cubismo, e nasce dentro dele um segundo movimento chamado de nostálgico, né? Então, nós temos o movimento fantástico, né, o Chirico, que é um grande pintor, e no movimento nostálgico, o Chagall, que é um outro grande pintor, um judeu russo, né, que pintou obras com características muito próximas do cubismo. Um exemplo é essa que vocês estão vendo ao lado aqui. A diferença do cubismo. O cubismo ficaria só nas formas geométricas, né, só nessa questão do volume, da forma criada ali. E aqui, nesse caso, você tem uma mistura entre esse lado geométrico, cubista, e o aspecto emocional, o sentimento, né, colocado na obra ali. A gente acredita, né, em considerado que muitos autores que fizeram o fantástico, que fizeram o nostálgico aí, né, eles acabaram dando origem a um movimento chamado dadaísmo, que foi um movimento de anarquização da arte, né, durante o período ali dos anos 10 e 20, né, o movimento Dada, onde os artistas anarquizaram literalmente o conceito de arte, e provavelmente a partir dessa evolução surge o surrealismo, onde o pintor passa a pintar o seu subconsciente, passa a pintar os momentos de desligamento do mundo real, né, o momento do sonho, o momento do apagar da inconsciência, né, onde ele vai depois pintar o que ele sonhou, o que ele viu no seu mundo de inconsciente ou o que ele viu no seu mundo de subconsciente. E por isso que nós temos o nome aí, surrealismo, que deve aparecer para nós nas próximas aulas aí, o dadaísmo e o surrealismo, galera. Gente, eu volto a agradecer vocês pela paciência e atenção nas aulas, né? A aula gravada é uma aula interessante, sempre melhor a live, né? Mas como nós, né, do primeiro ano aí, nós temos as provas de sexta-feira, e para facilitar a vida de vocês, né, fazer com que vocês possam fazer a prova com mais tranquilidade, a escola optou, né, nós estamos seguindo a orientação aí das aulas gravadas de arte, né?
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, durante as aulas em live, né, as nossas aulas ao vivo, né, coloquem suas dúvidas, coloquem suas perguntas, façam um questionamento também sobre arte, para a gente poder fazer um paralelo, né, o que nós estamos estudando na Frente 1 e o que o movimento artístico evoluiu aí, ultrapassando a história da Frente 1, já caminhando aqui para metade, caminhando já para meio do século XX, né, com essa arte, né, que vai surgir no pós-cubismo, que é o dadaísmo e que é o surrealismo, né? Nós vamos ver aí grandes artistas, um exemplo clássico, Salvador Dalí. Tá bom, gente? Então, agradeço a vocês, cuidem-se, né? Um abraço, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula. Obrigado, gente.